O grande problema disso é que, óbvio, que eu vou estar frente a opções cujo valor pode ser um valor significativo num primeiro momento. Então, a ideia sempre é pautar a nossa possibilidade frente àquilo que nós temos em mãos. Se eu tenho a possibilidade de investir em um equipamento fotográfico, e isso é uma coisa que eu insisto bastante com os alunos, né? No começo do curso, você tem a ideia, você tem o recurso para adquirir o equipamento semiprofissional, tem essa vontade, faça agora. Por quê? Na medida em que esse equipamento é utilizado durante os cursos, a gente consegue orientar o aluno para que ele consiga realmente fazer bom uso desse equipamento. Então a gente faz uma coisa na prática e é a melhor forma da gente aprender a usar o equipamento é justamente fazendo essa aplicação prática. Então se tem esse recurso, se tem essa vontade, se tem essa possibilidade, vamos fazer a aquisição desse equipamento no começo do curso, porque aí ao longo do ano no curso de atualização ou ao longo dos 20 e tantos meses no curso de especialização, a gente tem a possibilidade de dar essa orientação e fazer com que o aluno se desenvolva no uso desses equipamentos, tá bom? Então, falando um pouquinho a respeito da escolha de equipamento, aquilo que a gente tem que saber é que o que nos é útil são os equipamentos voltados para isto que é chamado de macrofotografia. Vocês veem que a macrofotografia ela abre uma perspectiva muito complicada. Ela faz com que nós sejamos capazes de ver detalhes que a olho nu nos passariam absolutamente como sendo imperceptíveis, né? Eles são imperceptíveis a olho nu. É aquilo que eu gosto de ressaltar quando eu vejo essas imagens do microbrush. Quando é que a gente tem essa perspectiva de ver que o microbrush apresenta essa característica tão irregular como aquilo que está sendo mostrado aqui nessa foto? Da mesma forma, essa macrofotografia ela também vai me permitir fazer uma avaliação bem objetiva sobre aquilo que eventualmente eu precisaria ter modificado num preparo. E que clinicamente, a não ser que eu tenha um microscópio, clinicamente pode passar desapercebidos. Então, a fotografia ela também tem essa utilidade da gente estar fazendo uma avaliação da qualidade do nosso trabalho. Ela nos permite fazer essa avaliação de uma forma muito interessante. E se eu identifico que eu cometi um erro, que eu poderia ter feito algo de uma forma diferente, isso vai me servir para que numa outra ocasião, numa outra oportunidade, eu preste atenção para esses detalhes. Então, fotografar nossos casos é uma coisa, em especial as etapas de execução do tratamento, é uma coisa muito útil no sentido de prover a uma autoavaliação a respeito daquilo que está sendo feito. Quando eu penso num equipamento fotográfico básico para o consultório, para fotografia e odontologia, eu tenho que me familiarizar com alguns termos, né? O primeiro deles é que eu preciso que esse equipamento ele tenha um corpo, uma lente e um flash. Então, característica da DSLR, que é esse equipamento semiprofissional. Vocês veem aqui que o corpo é uma estrutura à parte e o esquema de lente é intercambiável. Então eu eventualmente posso ter esse equipamento e a esse equipamento eu vou conectar a minha lente macro, que é voltada para fotografia, para macrofotografia. Mas eu vou viajar com a família, eu posso de repente montar uma lente zoom nessa mesma máquina e ela vai ter várias utilidades. Ela vai ter várias possibilidades. Tudo bem? Isso é essencial. É essencial que eu tenha esse tipo de corpo, então, que eu tenha essa lente, que é uma lente específica, e tão fundamental quanto corpo e lente é o flash. De novo, a boca é uma caverna escura. Eu tenho que, de alguma forma, iluminar essa caverna. E a forma mais eficiente de eu conseguir esse intento é justamente utilizando um flash
nesse meu equipamento. Bom, não cabe aqui entrar em detalhes sobre os vários tipos e as várias utilidades que você tem nas diferentes lentes que podem ser compradas. Mas assim, de uma forma bastante simplista, a gente pode dizer que nós temos dois extremos representados aqui nessa foto. Na parte de cima, uma lente que é chamada de teleobjetivo. Essa teleobjetiva, ela se assemelha muito àquilo que eu tenho num binóculo, ou numa luneta, ou num telescópio. É o tipo de lente que me permite enxergar longe. Então, se eu quero fotografar a Lua, se eu quero fotografar um objeto que está muito distante de mim, o interessante é usar uma lente teleobjetiva. No outro extremo, a gente tem uma categoria de lentes que se assemelha ao microscópio. É o tipo de lente que vai me permitir colher esse detalhe de informação, como é o olho de um inseto. Então, há aqui no canto, inclusive, a referência do autor dessa foto, mas é uma foto muito bonita, que só foi possível porque o autor dessa foto usou uma lente que se assemelha ao microscópio. Ele utilizou uma lente chamada de lente macro. Como na grande maioria das vezes o que a gente quer é colher detalhes, é fotografar uma parte do corpo humano que é bastante específica e pequena, é óbvio que esse é o tipo de lente que nós buscamos utilizar. E uma característica interessante dessa lente macro é que ela também nos é útil quando a gente vai fazer retrato. Tudo bem? Então ela não é interessante para você levar uma viagem, para você fotografar a família, ela vai ter várias limitações. Mas ela é muito útil, muito interessante, primeiro, quando eu quero colher aquele detalhe num preparo. Ou, eventualmente, quando eu quero fazer um registro, uma fotografia, um retrato de um paciente. Ele também vai servir muito bem para esse propósito, trazendo pouquíssima distorção. Tudo que é bom tem seu valor, né? Então, nós estamos aqui fazendo este vídeo em abril de 2020, e esses são valores de referência de diferentes tipos, diferentes marcas, diferentes fabricantes de lentes macro, né? Então, são dois modelos da Canon, um modelo aqui da Nikon e um modelo da Sigma. E aqui no caso a Sigma ela produz lentes que servem tanto para câmeras da Canon quanto para câmeras da Nikon. E vocês veem que o valor não é um valor pequeno, tudo bem? Todos os valores aqui representados em dólar. Corpo, lente, e eu preciso agora iluminar a caverna. E para eu iluminar a caverna, eu tenho que utilizar um flash. Tudo bem? Óbvio que nós não podemos imaginar que utilizando um flash como esse que está representado aqui, a gente vai ter algum tipo de resultado bom quando a gente pensa em fotografia odontológica. Não, na verdade, existem flashes que são específicos para a gente. Tá? E esses flashes, eles têm basicamente dois formatos, ou duas possibilidades de apresentação. A primeira delas é o que está representado aqui nessa foto, que é o chamado flash circular. Esse é um flash que vai acoplado na ponta da lente, ou seja, você não projeta a sombra como aquela máquina compacta que eu mostrei antes para vocês, projetava a sombra sobre o objeto, o lábio acabava sendo uma barreira que projetava uma sombra sobre os dentes, não. Aqui eu tenho a chance de mandar luz para dentro da caverna para iluminar todo o interior da boca do paciente. Então esse aqui é o chamado flash circular. E aqui eu tenho dois exemplos de flashes que são chamados de flashes twin. Twin por quê? Twin de gêmeos, né? Porque normalmente eles têm duas cabeças. Então aqui eu tenho a possibilidade de inclinar essas cabeças em diferentes posições, com diferentes inclinações.
E tudo isso acaba sendo, no primeiro momento que eu estou fazendo fotografia odontológica, um fator que acaba complicando o meu resultado. Então, sempre que me perguntam qual o flash que eu tenho que comprar para começar a fotografar, o flash mais simples de ser utilizado num primeiro momento, com certeza é o flash circular. Quando eu trabalho com o flash twin, eu consigo criar efeitos artísticos muito interessantes. Eu consigo fazer com que a luz ela seja modelada de tal forma sobre o objeto que esse objeto ele adquire um volume que é bastante interessante. Mas esses são detalhes que são detalhes. O contraponto disso, dessa qualidade do flash twin, é o fato de que você complica por vezes em muito o processo de fotografar. Torna o equipamento, porque na verdade a gente não usa esse flash desnudo, a gente usa rebatedores nesses flashes, torna esse processo de uso do flash algo mais complicado. Então, se você está começando na fotografia, se você quer um equipamento que vai te garantir uma qualidade adequada de iluminação dos dentes do paciente, eventualmente até uma foto de retrato, uma foto de rosto do paciente, você também vai conseguir uma qualidade muito boa, a primeira opção é justamente usar um flash do tipo circular. Então, basicamente o que nós temos no mercado são equipamentos da Canon, da Nikon e da Sony. Eu não tenho familiaridade com os equipamentos da Sony. Na verdade, meus equipamentos, a grande maioria é da Canon, tudo bem? A Nikon também apresenta equipamentos com grande qualidade, tudo bem? E tanto Nikon quanto Canon vão apresentar flashes que são úteis para a macrofotografia. O flash da Nikon aqui é um flash do tipo twin, e a Canon nos oferece duas alternativas, ou o flash twin ou o flash circular. É uma questão interessante porque sempre há a dúvida, né? Olha, seleciona o Nikon, seleciona o Canon. Eu sei que a partir do momento que você comprar um equipamento da Nikon e comprar a flash da Nikon e comprar a lente da Nikon, não tem sentido você pensar em mudar para Canon. Então, você começou com uma marca, você vai morrer usando aquela marca. Eu comecei com a Canon e, com certeza, não tenho por que imaginar que agora eu vou descartar todos os equipamentos, todas as lentes que eu comprei ao longo do tempo e vou mudar para a Nikon. Enquanto a Canon existir, eu vou estar utilizando o equipamento da Canon. Mas vamos lá, você não tem equipamento nenhum. Você optaria por Canon ou Nikon? O que é melhor? Então existe algo relacionado a valores. O equipamento da Nikon ele é mais caro. Existe uma diferença? Existe, mas não é nada assim também tão significativo. Tudo bem? O grande diferencial que você tem na Nikon é justamente o flash. Esse flash vocês veem que é um flash em que não tem fio. Ou seja, ele está conectado aqui à boca da lente sem um fio, tudo bem? E se eventualmente, na minha rotina, eu fotografo prótese, eu fotografo coisas que estão na bancada, eu fotografo muitos objetos que não só fotografo boca, mas fotografo muitos objetos que podem ser dispostos em diferentes superfícies, de repente é interessante você pensar nessa flexibilidade que a ausência do fio te traz. Porque eu posso ficar numa posição X, colocar meu objeto na posição Y, e esse flash ele pode passear por todo o ambiente, ser colocado em diferentes pontos para criar efeitos de iluminação. É diferente de um equipamento, como é o flash da Canon, em que você tem essa limitação. Eu não consigo colocar essa cabeça longe da máquina fotográfica. Por quê? Porque eu tenho o fio. Então, se o meu objetivo na fotografia e odontologia é eventualmente fotografar muita prótese, fotografar muito modelo, eventualmente, neste momento você pode fazer uma escolha sensata optando pela Nikon, justamente pelo fato de que você tem essa maior flexibilidade.
Se ao contrário, o teu objetivo é fotografar dente, fotografar boca, e tanto faz se tem fio, se não tem o fio. Né? Em termos de qualidade das fotos, eu não sou um grande expert, mas eu teria uma grande dificuldade em olhar uma foto e dizer assim, bom, essa foto ela foi fotografada com Nikon, ou essa foto foi fotografada com Canon. Tudo bem? Tudo bem que tem um puxa um pouquinho mais para o verde, outro puxa um pouquinho mais para o vermelho, mas não é nada que vá interferir de modo significativo na qualidade final. Tanto com Canon como com Nikon você consegue ter uma excelente qualidade de imagem, uma excelente qualidade de resultado. Tudo bem? Vocês veem que outra possibilidade que existe nesse equipamento da Nikon é o fato de que eu consigo conectar uma gama grande de flashes, todos ligados ao mesmo tempo a essa cabeça, que é o comando do flash. Então essa parte que está colocada aqui sobre o corpo da Nikon é justamente o que comanda, é onde eu coloco a pilha, e aqui é o rádio que comanda o disparo desses flashes. E eu consigo conectar, isso aqui é um exagero, né? Isso aqui, 2 cabeças custam $700, a gente está tratando de uma pequena fortuna que está colocada aqui. Tudo bem? Mas é só mais uma característica desse flash, a possibilidade de você estar comandando várias cabeças ao mesmo tempo. Isso, em certa medida, também pode ser feito com outros equipamentos, né? E eventualmente até com uma Nikon sem usar esse flash. Eu posso comprar um rádio X de uma marca inespecífica, que existem aos montes aí, existem vários fabricantes, que vão permitir você comandar flashes que não são flashes da marca Nikon ou da marca Canon, e você tem essa possibilidade de fazer esse disparo remoto desses flashes, estando longe da fonte de iluminação. Mas isso já é um esquema mais sofisticado de fotografia. E aqui as duas alternativas, né, e os valores desses flashes dos equipamentos da Canon. Vocês veem que a lente macro da Nikon é um pouquinho mais cara, o flash twin da Canon é bem mais caro do que o flash twin da Nikon. Isso hoje, né? Eventualmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, pode ter acontecido alguma coisa diferente, esses valores terem mudado. E muito bem, esta é uma alternativa interessante que existe no mercado, que são flashes dessa empresa chamada Yongnuo. E por incrível que pareça, né, eu não sei como é que eles não são processados, porque além da similaridade física dos flashes da Yongnuo com os flashes da Canon, o que existe também é até uma nomenclatura muito semelhante entre esses flashes e os flashes da Canon. MR14EX, YN14EX, YN24EX, MT24EX. Tudo bem? Então, é a mesma coisa? Não é. O equipamento da Canon ele te traz algumas comodidades que esses equipamentos aqui não têm. Então, no sentido de você manter um ajuste, de facilidade de ajuste, a Canon acaba sendo uma coisa interessante. Agora, essa diferença de valor justificaria eu abrir mão dessas comodidades? Justificaria. E, de novo, fotografei com o flash da Canon, ou fotografei com esse flash Yongnuo, eu vejo o resultado final, eu não sou capaz de dizer qual que é o equipamento que foi utilizado para fazer a fotografia. Isso não afeta em nada. E, na verdade, a iluminação ela pode ser feita de formas muito inusitadas, usando objetos muito inusitados, e você consegue ter resultados muito bons. O que importa, o que é importante eu não tenho fotografia se eu não tiver luz. Ou seja, eu preciso ter um flash, eu preciso ter uma fonte de luz, isso sim é o importante para eu ter qualidade na fotografia. Agora, o tipo de iluminador é uma questão que, em algumas situações, ela pode assumir uma importância secundária. Então vamos imaginar aqui um pacote, e esse primeiro pacote ele seria composto de
equipamentos com um valor um pouco maior, dada a maior qualidade. Essa maior qualidade ela estaria representada aqui neste corpo, né, esse EOS 80D. Você já vê que o corpo dessa máquina tem um valor próximo a $1.000, ou seja, é um valor significativo. Uma lente macro, né, e aqui, quando eu penso em Canon, eu tenho duas lentes macro, uma que tem um estabilizador de imagem, e outra que não tem o estabilizador de imagem. Há outras características técnicas que são importantes, que diferenciam esses dois tipos de lente, mas a principal delas é justamente o estabilizador de imagem, que é assim: eu quero fotografar um objeto que está correndo. Esse estabilizador de imagem me facilita a vida para que eu tenha foco. Os dentes não saem correndo, o paciente não sai correndo, então a gente não precisa desse tipo de lente. E esse tipo de lente custa $300, $400 a mais do que essa Canon, que é a Canon macro 100mm f2.8, e tem esse valor. E aqui eu posso escolher ou entre um flash circular, e de novo, eu friso, se é o meu primeiro equipamento, se eu não tenho experiência com fotografia, eu sempre começaria utilizando o flash circular. Ou se eventualmente eu optar por fazer o uso de um flash twin, eu tenho um valor desse flash, que é um flash um pouquinho maior. O que vale é que, quando eu faço a conta, né, de um lado, se eu opto pelo flash circular, eu tenho esse valor neste pacote de $2.077 versus $2.517 se eu opto pelo twin. Curioso é que troco tudo. Eu troco o corpo. Ao invés de um corpo de $1.000, eu opto por usar um corpo com um valor muito mais camarada, né, de $300. Ao invés de usar o flash da Canon, eu uso o flash Yongnuo. Tudo bem? Agora, aonde eu não posso economizar? Eu não posso economizar nisto aqui. Eu não posso economizar na qualidade da lente. Então, isso, o corpo, ter mais recursos ou menos recursos, para a gente, odontologia, é bobagem. Tudo bem? Eu consigo me virar, eu consigo ter um excelente resultado com um corpo com um valor mais singelo. O flash, de novo, né? Posso usar esse flash, que é um flash mais barato que o flash da Canon, eu posso usar uma lanterna, eu posso usar, sei lá. A gente consegue se virar com relação à iluminação. O importante é você iluminar o objeto. E o fato de você comprar este equipamento mais barato não vai estar afetando a qualidade da imagem que você vai alcançar, que você vai obter. E vocês veem que os valores aqui eles são muito, muito inferiores àqueles do equipamento da Canon. O equipamento seria o equipamento prioritário. E agora, quando eu faço a conta aqui, quando eu somo essas partes, vocês veem que há uma queda substancial no investimento que tem que ser feito. Então, se a minha opção é comprar o flash circular, que de novo é a minha recomendação para a gente começar a trabalhar com fotografia odontológica, de 2.000 e tanto, isso aqui foi para $950. Né? E mesmo o flash twin vai te trazer um acréscimo aqui de $41,50. Tudo bem? Valores em dólar, valores na Amazon nos Estados Unidos. Tudo bem? Só para servir como uma referência. Eu não seria capaz de dizer para vocês qual que seria o custo hoje desses equipamentos. E até uma coisa curiosa, porque esse investimento no equipamento é algo que você vai fazer uma vez e esse equipamento ele vai servir para você durante muitos e muitos anos. Tanto que uma das máquinas que eu tenho, que eu uso para fotografar, tem uma lente macro, sem 2.8, tudo bem? Que tem mais de 20 anos. Eu já precisei fazer manutenção desse equipamento uma vez, dessa lente uma vez,
né? Depois eu comprei outra lente macro, que está montada em outra máquina com o flash twin, para não ter que ficar trocando flash, trocando lente entre um corpo e outro, que também deve ter uns 10 anos. Né? E não espero que esse equipamento ele vá quebrar ou vá perder, eu vou perder a utilidade desse equipamento num curto prazo de tempo. Então, na medida em que eu faço esse investimento, é importante eu saber que posso economizar no corpo, eu posso economizar no flash, mas eu não devo economizar na qualidade da lente. Tudo bem? Adiantando aquilo que a gente vai ver na próxima aula. Então, é óbvio, né, que se eu tenho a possibilidade, se há a possibilidade de eu trabalhar com um equipamento semiprofissional, apesar do alto custo, eu vou ter uma alta qualidade da imagem. Não tem esse equipamento, eu vou deixar de fotografar? Não, eu vou fotografar tudo. Né? Até porque todo mundo carrega uma máquina fotográfica na medida em que essa máquina está dentro do celular. Tem alta qualidade? Não, é uma qualidade média. E, eventualmente, até se você tem a possibilidade de ter esses celulares mais novos, mais recentes, é óbvio que essa qualidade está ainda melhor. Só que quando você compara o resultado entre um equipamento semiprofissional e uma foto tirada com o celular, é óbvio que o equipamento semiprofissional ele acaba ganhando em muito. Mas o que é importante? Tudo bem? Eu gastei mais, eu vou conseguir melhor qualidade, só que isso vem com um preço. E esse preço é justamente que eu domine os ajustes necessários para que eu consiga atingir o resultado que eu quero. Esses ajustes, eles normalmente estão ligados a velocidade, abertura e sensibilidade ISO. E tudo isso vai ser tratado no nosso próximo vídeo, em que eu vou ter a possibilidade de conversar com vocês sobre como a gente consegue manejar esses ajustes e chegar a um resultado que seja um resultado interessante.